ao Fórum Delas. Durante 4 semanas, professoras do Fórum conversarão sobre a área jurídica na perspectiva feminina. No episódio de hoje, eu e as minhas colegas professoras Jéssica Cosella, Rose Jacomin, Tatiana Fernandes, nós iremos conversar sobre as diferentes trajetórias que cada uma traçou no mundo jurídico, os desafios que foram enfrentados por todas nós. E a pergunta que a gente inicia, meninas, afinal, no direito, ainda temos machismo? Ainda é uma área machista? Qual o espaço da mulher no direito? Então, vamos chamar as nossas amigas aqui para essa discussão, a Jéssica, a Rose, a Tatiana, chamando assim, né, mas doutora Jéssica, doutora Rose, doutora Tatiana Fernandes. Comecem, meninas. E aí, Jéssica, como é que tá no direito? Você acha que ainda tem machismo demais? A sua trajetória, como você começou, como tudo se desenvolveu, o que você passou? Conta para a gente. Oi, Tati. Oi, Rose. Oi, Tati. Tati Fernandes. Oi para todo mundo que está assistindo a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz com esse bate-papo, com essa conversa. Agradeço aqui, eu aproveito para agradecer o fórum, né, que nos convidou aqui às 4 para participar desse bate-papo. Bom, eu tive uma trajetória bem concentrada, né? Eu sou do BNDES, advogada do BNDES, já tem 12 anos. E comecei lá muito novinha, recém-formada, então tenho uma experiência, assim, muito até positiva, eu acho, porque eu não passei por muitos lugares, né, então é uma empresa que até por ser por concurso público, então tem um acesso muito democrático, né, via concurso público, tem mulheres em cargos de chefia. Tenho uma experiência muito boa nesse sentido. Como estagiária, passei pelo escritório de advocacia, escritórios grandes, assim, eu acho que aí é um ambiente talvez um pouco mais conservador e mais difícil, talvez, né? Eu acho que ali a predominância, por onde eu passei em escritório, não vou generalizar, mas havia uma predominância masculina. E eu acho que no meio acadêmico, aí eu gostaria de ouvir a opinião de vocês três, a predominância masculina é bem forte ainda, né? Nesses eventos, assim, eu vejo webinar, essas lives, sempre muito, muito homem, né? Eu sou da área de direito público, com especialização hoje em infraestrutura. Nesses eventos de infraestrutura, o predomínio de homens é impressionante ainda. Então, assim, eu sinto falta de ver mais mulher nesses eventos, ver as mulheres falando, no meio acadêmico, né, dando curso. Eu acho que a gente ainda tem muito espaço para conquistar. E aí, Rose, você concorda? Eu fiquei só balançando a cabecinha, né? Porque eu compartilho integralmente o seu entendimento, minha querida, porque é um ambiente muito masculino. A minha área empresarial, ela acaba sendo muito singular também. Então, por diversas vezes eu já participei de composição e de eventos, né, e de repercussão nacional como a única menina. Então, a gente se faz representar, mas é muito importante essas ações afirmativas. Então, é uma alegria muito grande dividir esse palco virtual com amigas tão brilhantes e de ações afirmativas que o curso Fórum está proporcionando com essa ação, né? De que é possível, sim, que mais meninas ocupem essa cadeira. Então, se de alguma forma a gente puder despertá-las, acho que já vale todo o nosso legado, né, nessa transmissão. E o lado de cá não foi também diferente, né, que a Jéssica passou. A gente vem ali rompendo barreiras. A área jurídica, ela não faz parte da minha primeira formação profissional. Eu comecei a trabalhar muito cedo, muito jovem, com 15 anos, e ali numa transição muito grande da minha mãe, que deixou de ocupar o status, né, de uma mulher casada. Imagine isso há um tempo atrás, o tanto que era difícil, né, para uma mulher romper essas barreiras, né? O direito de família está muito evoluído, mas muito desquitado um tempo atrás não era fácil, e com filhos pequenos.
e a minha primeira formação e a trajetória ela veio na área de tecnologia. Então, na área de informática, assim como os discos flexíveis e HD era para poucos, eu fiz essa imersão. E era já, por si só, um ambiente muito masculino. Mas a área de informática, a área de tecnologia, ela é muito mais leve, né, meninas, do que a nossa. A nossa área jurídica, ela é mais fechada, ela é mais densa. E foi uma sala de aula, porque eu tenho a docência no meu DNA, eu posso estar ocupando outras funções, mas eu não me vejo longe da sala de aula. E foi lecionando para um curso fechado do Tribunal de Justiça, aqui em Minas Gerais, que eu conheci uma magistrada, uma juiz, e a gente começou a ajustar laços, e eu fiquei encantada com a profissão. Então, eu comecei bem às avessas da área jurídica, primeiro despertar para a área jurídica, para depois, no bacharelado do curso de Direito, ter esse despertar para a área que eu ocupo hoje, que é a prática empresarial. E se você que está nos acompanhando agora é distante para você a cadeira empresarial na graduação, na minha formação também não foi diferente. Quando você tem uma legislação, algo que é palpável, igual o direito privado, quando você verifica o Código Civil e ali você debruça em artigos, no direito empresarial a gente não tem essa facilidade. Então, é um código que está desatualizado, boa parte dele foi revogada, tem reforma e projeto de lei em andamento, mas ainda não é a nossa realidade. Então, por se tornar um ambiente tão espinhoso, isso me motivou muito de romper essas barreiras e buscar uma formação, porque o conhecimento, ele rompe, né, qualquer desafio, né? Então, a minha formação toda, ela é em direito empresarial. O meu mestrado é em direito empresarial, não me canso de estudar direito empresarial, e quanto mais estudo, Tati, é incrível falar, mas quanto mais estudo, mais apaixonada eu fico. Junto com o Rô, agora com o Papai Noel, dia 24, sai uma lei que mexe com a lei de falência, e ali eu já comecei a debruçar. Então, isso me motiva muito. Então, para vocês, meninas, que estão acompanhando agora essa formação, é ver justamente essa motivação, porque nós estamos condenadas à leitura eterna. Então, você tem que fazer algo que realmente você se identifica. Olha, todas nós somos muito realizadas no que nós fazemos. E a carreira acadêmica caminhando ao lado, porque quando a gente fala, inclusive, das questões de remuneração e questões salariais, na área acadêmica, assim como no concurso público, a questão salarial tem essa equiparação, né? Então, não tem muito essa busca constante, e eu já vivenciei isso um tempo atrás. Quando eu olho onde eu cheguei, eu fico muito feliz. Então, da área acadêmica, da gestão nacional, eu sou gestora nacional dos cursos de Direito, de um grupo institucional que é considerado o maior do país e o maior do mundo em relação ao valor econômico. Isso gera muita responsabilidade para a gente. Mas a carreira empresarial, meninas, é o que me motiva muito. E eu vou passar a palavra para a nossa Tati também, para depois ela puxar para quem fez a abertura dos trabalhos, para falar um pouquinho da trajetória dela para a gente. Vou primeiro responder, boa tarde, meninas. Na realidade, boa tarde, bom dia, boa noite, porque esse programa vai para o ar, né? A gente não sabe quando vocês, o público da gente, vai assistir, né? Então, vou botar aqui meu bom dia, boa tarde, boa noite. Vou responder a pergunta da Tati com uma curiosidade, que aqui, quando nós estávamos vendo como é que ia ser feito esse retorno do fórum delas, eu contei para as meninas que o fórum delas ele foi criado porque o antigo curso fórum, que agora é só fórum, em 2018 nós éramos apenas 3 professoras, né? Respondendo a pergunta se nós ainda vivemos no mundo jurídico, um mundo muito mais machista, né? Nós éramos só 3 professoras, por isso foi criado o fórum delas. Eu, a Raquel Rinaldi e a Ana Paula Delgado. Então, para entrar nesse mundo de cursos, eu senti que ele era realmente masculino, muito mais masculino que feminino, quando eu entrei no curso fórum. E, Rose, continuando aqui, né? Estava também nos bastidores comentando com a Rose que eu era gestora nacional de curso também de uma grande instituição privada. E como eu comecei
Eu me descobri, professora, eu me descobri. Na verdade, a docência me descobriu. A minha mãe faleceu logo depois que eu me formei, então eu precisava trabalhar, meus pais eram divorciados, meu pai meio ausente, precisava trabalhar e, de repente, tinha um processo seletivo para ser advogada orientadora do escritório modelo. E eu passei e 7 meses depois abriu prova, processo seletivo para docência e eu passei também. Então, eu brinco que a docência me descobriu. Né? Eu achava que meus pais eram funcionários públicos e eu sempre fui imbuída no espírito de fazer concurso. Como a minha mãe faleceu cedo, eu mudei totalmente a minha trajetória porque eu tinha que trabalhar para sobreviver. E eu não sabia nada da carreira docente, sabe? Eu não sabia que para fazer concurso para uma federal você precisava ter doutorado, porque a maioria dos editais pede o doutorado. E assim eu fui me descobrindo. Passei primeiro no concurso para docente, depois eu fiquei pensando assim, será que é isso que eu quero? Mas os meus pais me levaram todo para o caminho de concurso, meu irmão acabou passando no concurso também, e eu fui me descobrindo, fui fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, e o engraçado é que eu era totalmente da área de direito processual civil. E quando eu passei no meu mestrado, eu passei numa área chamada conflitos socioambientais, rurais e urbanos, porque eu não queria mais estudar processo civil. Porque estudar processo civil, na época que eu fiz o mestrado, o que estava na crista da onda era a mediação. E eu não, como tudo que a gente não conhece, a gente tem um pouco de repulsa, eu não conhecia muito a mediação, então eu não queria fazer o meu mestrado em processo civil. E acabei optando por direito ambiental, para a linha de conflitos socioambientais, rurais e urbanos da UF. Passei, me apaixonei pelo direito ambiental, depois que eu acabei o mestrado, dei 1 ano para descansar, né? Porque senão era divórcio, então eu dei 1 ano para o meu marido respirar, para depois me emendar 4 anos de doutorado, também na mesma linha, na linha de conflitos socioambientais. E assim, eu me tornei professora, super professora de direito ambiental. E hoje eu gosto muito mais do direito ambiental, do que confessar, do que o processo civil. Apesar também de, na instituição privada, eu dar aula de processo civil. Falei um pouquinho rápido para vocês da minha trajetória acadêmica, como eu entrei no curso, dando aula de direito ambiental. E engraçado, só para matar uma curiosidade, porque a Tati estava falando nos bastidores que ela era professora de direito constitucional, mas eu também vi alguma coisa de direitos humanos. E eu comecei a dar aula de direito ambiental porque virou matéria obrigatória para o MEC e precisava de um professor com graduação, doutor na área, né? E são pouquíssimos. E eu tinha essa titulação. Então, também por isso, eu acabei entrando na seara ambiental, na docência, já que eu dava aula de processo civil. Acho que eu falei demais, né? Não. Que sorte a nossa que ela veio, né, Tati, para a área ambiental, né? Que sorte a nossa, falou pouquíssimo. E eu tô ouvindo vocês falarem e eu tô, assim, engraçado, né? Porque como você se identifica no outro, como você vê o outro. E o encontro, eu fiquei assim, gente, mas o que a Jéssica, que a Rose, que a Tati falou, eu poderia ter falado sobre mim. Porque como a gente vê coisas que são semelhantes. E eu sempre falo para as meninas que estão assistindo, para os meninos também, porque eu acho que a educação, principalmente dos meninos, tem que ser uma educação diferente, né? E passa por nós e pelos homens, obviamente, na educação das crianças, mas principalmente para as meninas. Muitas meninas me mandam mensagens no Instagram, muitas. Gente, mas não é muito, não é igual aquela coisa assim, olha, muita gente me perguntou e ninguém perguntou nada. Não é isso. Mas muitas meninas me mandam mensagens. E meninas de todas as origens. Meninas negras pobres, meninas brancas ricas, meninas brancas pobres, que eu falo mulheres, né? De qualquer natureza, de qualquer origem econômica, origem social, orientação sexual, não importa, mas procuram sempre, e elas sempre têm em comum uma pergunta, que é, ou tá na faculdade, ou tá no curso de pós-graduação, ou tá estudando para concurso público, e me pergunta assim, Tati, continuo, paro, caso, compro uma bicicleta, tenho filho, o que eu vou fazer? E eu falo, gente, mas eu não tenho essas perguntas, o Google tem essas respostas, na verdade. Mas eu posso falar para vocês que
de uma certa forma, vale a pena, né? Falando rapidamente de mim, vocês viram que eu falo demais, mas o que a gente fala de coisas em comum, assim como a Rose, eu comecei a trabalhar muito cedo. Na verdade, comecei a trabalhar aos 8 anos de idade, ajudando a minha mãe numa barraquinha de cachorro-quente que minha mãe tinha, que já era o segundo emprego da minha mãe. Minha mãe ela tinha em torno, sempre tinha 3 empregos, sempre tinha 3. Eu sou filha de mãe solteira, acho que não existe mãe solteira, as pessoas estão ressignificando essa expressão. Mas na década de 80, eu vou fazer 40 anos esse ano, então na década de 80, você nascer numa família do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro mesmo, mas uma família comum, muito longe de ser uma família rica. Mas uma família comum, a gente brinca que é a casa das 7 mulheres, porque só tinha, minha avó teve 6 mulheres e 2 homens só, mas a minha mãe, ali muito novinha, 20 anos, me teve. E já foi aquele grande escândalo, enfim, todo o problema, que eu falo da questão da mulher, que tem que se enfrentar para ter um filho, né? Para que ela deseja ter. Então, como ela tinha 3 empregos, no primeiro emprego dela que eu fui ajudar era na barraquinha de cachorro-quente, que eu adorava a servir as pessoas e ajudar a montar o cachorro-quente e entregar na mesa para as pessoas. E depois ela era bordadeira de roupas, de paetês, então eu sei bordar, gente, eu sei costurar, porque eu tinha que fazer isso com ela, porque ganhava mais dinheiro. Mas a faculdade, o direito, na verdade, acho que o direito acabou me escolhendo, porque eu não escolhi o direito, não. Eu escolhi a medicina, pediatria, era o que eu queria ser. Aí depois eu fiquei na dúvida, falei, acho que eu vou ser jornalista. E não sei porquê, eu fui fazer, na verdade, na escola, conversando com uma psicóloga, ela falou assim para mim, eu acho que você deveria fazer um teste vocacional, só diz a área era humanas, me bateu direito, eu falei, tá aí, acho que eu vou ser advogada, olha só o que eu queria ser advogada em Nova York. Eu não quero fazer concurso público, eu quero ser advogada em Nova York, porque óbvio que o filme favorito era aquele Uma Secretária de Futuro, também super década de 80, procurem no Google, crianças, vocês vão saber aí. Então eu entrei na faculdade de Direito, eu fiz Estácio de Sá, no campus Menezes Corte, aqui no Rio. E eu adorava, o campus era novinho, eu sou da primeira turma, quando o campus começou. Eu fiz a faculdade. Pois é. Oi? Não foi minha aluna, não? Será? Eu estudei lá, de uma época que a gente não fala mais a data, mas um tempo atrás. E eu estudei, você fica feliz. Quando eu terminei a faculdade, e passei na OAB e queria ser advogada, a Jéssica está falando, eu trabalhei em escritório. Eu trabalhei em escritório. E escritório era algo assim, que você via, era algo que eu olhava, eu percebia o seguinte, tinha a minha chefe, que era uma mulher, tinha o dono do escritório, e tinham outros coordenadores de áreas. O escritório geralmente é assim, né? Os coordenadores. Minha chefe era a única coordenadora. E eu percebia que, tipo assim, ela falava alguma coisa um dia que ela estava mais ocupada, sabe? Porque ela estava com a filhinha dela, coisas normais. As pessoas falavam, problema em casa, com filho, hoje ela tá maluca. Eu ficava aquilo ali, eu falava, não, ela só tem que gerir, ela só tem que defender algo impossível, que era um escritório que defendia uma determinada empresa, que atuava sempre contra o consumidor, e ela ficava assim, cara, como é que eu tenho que bater essas metas? Como é que eu posso melhorar o trabalho? Né? Mas eu fiquei do escritório depois por uma empresa. Quando eu me formei, eu não estava mais nesse escritório. Eu já tinha entrado como estagiária numa empresa de entretenimento, é o maior grupo de cinema do Brasil, que é um grupo brasileiro, que é o Grupo Severiano Ribeiro. Então, eu entrei estagiária nessa empresa, fui contratada, fiquei lá por 10 anos, até gerente jurídica lá, que também, vou falar para vocês do machismo, mas no meio da trajetória eu acabei indo para a Emerge, a magistratura me pegou pelo pé, né? Eu me encantei, não pelo glamour, porque a magistratura não tem glamour nenhum, tem muito trabalho, pelo trabalho do dia a dia, pelos juízes que eu estagiei, e eu estou esperando, na verdade, a Covid passar, ou a vacina chegar, né? Orando para essa vacina chegar, para terminar uma última fase de concurso, que é uma prova oral
e, se Deus quiser, tomar posse. Por quê, Tati? Porque a gente tem que acreditar que vai dar certo, né? A gente não pode fazer nada não começa achando que vai dar errado, não começa, não é verdade? Mas veja você que quando a gente fala, tem um pouco de cada uma, né? Tem um pouco de cada pessoa. A docência, quando pega a gente, eu fui escolhida, eu comecei a dar aula na Emerge, então eu fui escolhida pela escola, para um projeto da escola, para treinar, para poder dar aula, né? O direito empresarial, o Brasil, ele é que nós mais temos são empresários individuais, MEI. O brasileiro, ele é empreendedor por natureza. Se ele não fosse, ele não conseguiria sobreviver nesse país, porque o Estado é contra ele o tempo inteiro. Então, o brasileiro, ele é empreendedor. O BNDES, quantas vezes eu precisei ir lá no BNDES para negociar contrato, para você realmente financiar um planejamento, né? No meu caso, era construção de cinemas, Brasil afora, então o povo do BNDES ajudando, não, peraí, qual é a melhor TJLP, né, para utilizar lá, taxa de juros no contrato? Direito ambiental, que é o que que nós precisamos, as pessoas precisam entender de direito ambiental, né, de uma vez por todas. Nós só temos... Dá valor, né? Dá valor. Os maiores do mundo estão aqui no Brasil. Então, vejam que a importância que cada uma tem, e que eu queria que as meninas que estivessem assistindo, não importa de onde elas estejam, o que elas estejam fazendo, se elas são do direito, é óbvio, como qualquer outra área, tem muito machismo, sim. Uma coisa tem muito homem, outra coisa tem muito machismo. Tem muito homem, tem machismo ainda, eu encontro. Na área pública, o que eu vejo dos de amigos, às vezes é uma coisa boa, porque o concurso público iguala, o salário é o mesmo, não tem esse problema, mas isso também não retira, talvez, uma luta, né, que nós tenhamos todo dia para ser educadas, simpáticas, trabalhadoras, e que as pessoas não olhem para a gente achando, mas hoje a Rose está péssima, algum problema em casa, enquanto que eu sei que com o homem não tem isso. Ninguém pensa que tem um problema em casa. E a pessoa não está bem. Né? Falei com a Rose. Vai. Pegando um gancho aqui com o que a Tati falou, né, isso de casa, eu acho que um dos maiores desafios e uma das perguntas, né, que propuseram que a gente conversasse hoje, eu acho que é justamente a maternidade, eu estou falando agora pessoalmente, né, maternidade com o exercício da advocacia, da profissão, né, eu tenho uma filhinha de 1 ano e 5 meses, que é um bebê da pandemia, né, quando começou a pandemia ela tinha 6 meses, e desde então trabalhando de casa com ela e tendo que dar atenção, gerir essa atenção a ela, como trabalhar, ficar trancada no quarto e deixar ela brincando na sala, com o coração partido. Então, mas como que eu tento assim, eu acho que isso fica como sugestão, né, para as meninas que estiverem nos assistindo. Um mantra na minha vida é me inspirar em mulheres. Temos aqui 3 mulheres super inspiradoras, Tati, Rose. E eu sempre procurei, assim, realmente me espelhar. Minha orientadora da faculdade, na monografia e de mestrado, foi uma mulher, foi uma professora, Patrícia Batista, que é de Direito Administrativo, da Procuradoria do Estado, maravilhosa. Então, assim, eu segui os passos dela. Eu, recentemente, até passei por uma empresa privada, por motivo pessoal, eu tive que pedir licença um tempo do BNDES, passei por uma empresa privada em que a presidente é uma mulher, magnífica, a minha vice-presidente era mulher, a minha diretora era mulher, então, assim, eu era liderada por 3 mulheres maravilhosas também, que assim, ficaram aí como legado nessa empresa que eu passei. Então, acho que a gente se inspirar em mulheres, né, tem inspirações de sobra, mulheres que lutaram pelo seu espaço, né, buscar essa inspiração. E minha filha, uma coisa que eu penso, o tempo que eu não estou com ela, eu penso, eu quero ser uma inspiração um dia para ela, né, um exemplo para ela. Então, quando eu não estou com ela, eu penso, eu estou buscando o meu espaço no mundo, e isso vai ser um exemplo para ela. Então, acho que a gente tem que, para conciliar aí a maternidade, né, o sentimento de culpa de não estar com o filho, estar trabalhando, como eu tento pensar, assim, foi o mindset que eu me convenci, para ser um exemplo para ela, né, que a gente quer ser, enfim, para os nossos filhos e alunas também, né, no curso.
É verdade, é verdade. Tati e Rose, eu não tenho filhos, como eu falei, eu tenho só sobrinho, que a Jéssica quer que eu seja, inclusive, tia da filha dela. Por quê, Tati? Por que será? Conta aí pra gente. Eu fico cuidando do meu piquituta aqui em casa. Cuida. Né, a gente cuida, passa para ele, já se ficar muito agitado, a gente começa a ler o artigo 5º, fica assim, olhando. Gente, eu uma coisa engraçada para vocês, já que você falou em ler o artigo 5º, eu estou conversando algum tema com meu marido, aí ele fala assim, ô Tatiana, fala normal, parece que você está dando aula. Seu interlocutor aqui não é um aluno. Eu acho tão engraçado isso, porque eu acho que eu tô 17 anos dando aula, tá, gente? Só para vocês, assim, sem falar a idade, né? Mas eu comecei muito novinha. Eu comecei com 24 anos. E já dá para fazer a conta. Aí é engraçado porque eu tô acostumada a falar com todo mundo explicando os porquês. Olha só, por quê? Porque eu sempre, quando eu comecei a dar aula, eu falo, direito não se decora, direito se entende. Tudo tem um porquê. Tudo bem, nem tudo tem um porquê, né? Mas a maioria tem um porquê. Então, se você não entender o porquê, vai na história. Porque assim você não vai decorar. Então, eu vou dando minhas aulas explicando os porquês. Volto lá, na época de Rui Barbosa, para tentar dar uma cronologia dos fatos e não decorar, entender. Faço muito isso. E com meu marido eu faço igual, gente. Eu vou explicando. Tatiana, não é para dar aula, é para você conversar. Eu não sei se vocês são assim, mas acabou com todo mundo. E eu falo 10 mil vezes a mesma coisa. É bom lembrar também. Né? Então, olhar para a minha vida, docência. Tem alguém, Rose, eu estou tentando aqui lembrar em empresarial. Eu me lembro, quando fala de empresarial, engraçado que vem na cabeça professores homens, né? Me veio aqui, eu falei, estava tentando lembrar agora lá na Emerge, eu falei, professores de empresarial, que eu tenho aula, na Emerge eu me lembro muito só da Mariana Maduro, incrível professora de empresarial, que sabe também SA, igual você, um ser humano que transcendeu, né, que consegue saber de SA. Não, mas eu não lembro. Você, Tati. Eu não Mas lembro. nós temos meninas que inspiram muito, né, e que estão tanto na carreira da docência como na carreira empresarial, e algumas, como eu caminho ao lado, para não ficar muito tímida e deixar de dar o crédito em algumas que eu admiro muito, eu prefiro não citar os nomes, mas nós temos, sim, algumas meninas que se destacam muito e acabam inspirando muito a gente. A maioria delas são jovens, olha que interessante, sabe? São mulheres que já se tornaram protagonistas e são muito jovens, né? Mas que inspiram muito o nosso legado e o nosso caminhar, mas que ainda escrevem muito pouco. Então, no meu legado, eu tenho uma rotina de trabalho muito intensa, tanto na carreira acadêmica como na carreira prática, mas eu não abro mão de escrever. Eu escrevo e eu escrevo muito. E assim, com o coração aquecido, ou com aquela luz lá no fim do túnel, em despertar as meninas para a área empresarial, e com uma linguagem muito acessível. Eu penso, olha, se ainda não se encantou para a área empresarial na graduação, ou já está na formação, quem sabe esse não é o momento, né? Então, com o mínimo de tecnicismo, aproximando muito da realidade, porque igual você falou, Tati, o direito empresarial, ele nos cerca, porque o nosso país, o brasileiro, ele é empreendedor por si só, né? Ele é muito otimista, e quando tudo dá errado, ele se apega realmente nessa chance, né? Olha, eu vou começar a empreender. Nós tivemos nessa fase de pandemia, mais de 700 mil empresas já quebraram, mas milhares de CNPJ já foram inaugurados, né? Então, que não deu certo algo no meio do caminho, a pessoa ela se debruça ali nessa área de mudar esse status, já que o desafio, a angústia ali acaba sendo por todos nós. O 2020 foi um ano de muitos desafios, 2021 nós estamos com a expectativa muito alta, mas igual você falou, vacina já, até ela chegar, a gente ainda tem um caminho grande para percorrer, nós temos que ficar vigilantes,
E na iniciativa privada, né, exceção de quem já passou até pelo estágio probatório no concurso público, na iniciativa privada, a estabilidade ali é muito grande. Então, quem sabe hoje no nosso fórum delas acaba despertando as meninas ou para a área empresarial, né, ambiental, ou mesmo para a área constitucional e administrativa. Agora, meninas, eu tenho muito perrengue. Quando a Cosela começou a falar da maternidade, eu já fiquei assim, sabe? Eu tenho muito perrengue em relação a esse status, porque, olha, eu sou casada há 25 anos e eu tenho 3 filhos, Tati. Não é 3? Não é 2, são 3. Tem 2 de pata, né? Então a família é grande, né? Gente! E os meus filhos, eles estão... A Camila estuda em São Paulo. A minha filha mais velha já tem 24 anos, que assim como eu comecei a trabalhar também, eu casei muito jovem, estou... Casou com 15. Então, minha filha com 16 anos, o outro, ela já está fazendo faculdade, gosta de exatas, foi para um outro caminho. Graças a Deus. Meu filho número 2 também já está fazendo curso superior, Guilherme, já fez 22 anos agora em dezembro, e meu caçula tem 15, o Matheus, que é a minha chance, quem sabe, como um legado, né? Eu estudo tantas empresas familiares, sei tanto desse assunto, quem sabe como um legado o Matheus vem para a minha área. Mas na minha carreira, quando a gente fala assim, olha, nós vamos nos tornar protagonistas da nossa história, eu acho que são assim, mulheres que realmente deixaram ali a digital. O legado, ele não é simples e ele não é fácil, porque a autoafirmação, a dedicação nos estudos, ela é constante, porque o fato de ser mulher é se autoafirmar. Mas falar realmente com propriedade daquilo que você domina ou daquilo que você sabe. E sempre vai colocar à prova a maternidade, né? Imagina, quando eu fiquei grávida do meu filho, Matheus, já que é a segunda formação, eu estava no início da graduação, né, do direito. Então, muitos colocavam à prova, olha, será que ela vai até o final? Será que ela vai concluir? Aí, depois que conclui, mas... vai parar por aí. Será que vai conseguir fazer um mestrado? E quando eu comecei a fazer o mestrado, eu morava no interior e era um grande centro, porque eu queria a formação empresarial e eu escolhi uma faculdade de excelência. Então, eu queria aquele mestrado. Eu viajava, meninas, na segunda-feira à noite, eu pegava praticamente o último ônibus, viajava a noite inteira. Chegava às 5 horas da manhã na rodoviária. Lavava bem o meu rosto, porque 7h30 eu tinha aula. Pegava um ônibus, conseguia chegar a tempo. Eu tinha aula, geralmente, manhã, tarde e noite, que eu condensava as minhas aulas na terça-feira. Terminava a aula à noite, eu pegava o outro ônibus para voltar para o interior. E no outro dia, cedinho, eu começava a trabalhar. Quarta-feira à noite, eu fazia esse mesmo trajeto. Então, eu tinha aula terça e quinta e 4 noites na estrada. 4 noites. E sempre ali... correndo atrás, estudava muito, ficava muito na biblioteca e não conhecia ninguém em Belo Horizonte. À época era esse grande centro, era Belo Horizonte. E aí, um dos momentos que eu tive, eu tenho que segurar para não ficar emocionada, mas é a primeira vez que eu conto essa história nesse desafio nosso de gravar, né, para as meninas. Mas eu não tinha conhecidos, não tinha grana. A situação era dura, com 4 moedinhas. E aí eu tinha que me preparar à noite, porque o mestrado ele é muito denso. Quem pensa que vai fazer mestrado e chegar lá, vai ficar sentadinho assistindo aula, pode assistir. Ali é uma formação docente, né? Você vai realmente se preparar para saber muito sobre aquele tema. Tem muitos seminários, né? Eu estou dando esse seu depoimento sensacional para todo mundo ver que não é fácil. Não é fácil. Chegar aonde nós estamos não é fácil. Requer muito sacrifício. Muito.
cadeira, hora, bunda, não. Não é só estudo, não. Eu estou achando lindo o seu depoimento, porque eu tenho certeza que para ninguém aqui foi fácil, porque não é fácil. Requer muito estudo, requer disciplina, requer abdicação. Então, eu estou achando, fora ser emocionante, estar te ouvindo, eu acho que você está passando uma lição de vida para todo mundo que está aqui nos assistindo. Então, desculpa, continua. É para a gente mesmo, né, Tati? E tem os anjos que abraçam a gente no meio do caminho. Tem os anjos de luz, porque ninguém se constrói sozinho. Eu também não sou assim. Prefiro também não citar, porque muitas pessoas me ajudaram, mas até alguém conseguir me ajudar, enquanto eu fazia o mestrado, mais de 1 ano de mestrado, eu tinha que recuperar um pouco o sono, porque à noite também tinha outro expediente, geralmente aos seminários que a gente apresentava, e era quietinho no banheiro, eu encostava a minha mochila e eu descansava. Muitas vezes eu fiz isso. Muitas. E eu olho para trás, eu vejo que vale muito a pena. Mãe de 3 filhos. Chegar onde eu cheguei, sabe? Então, o que eu estou pensando aqui é o que eu quero gerar para minha família, né? Imagino que você não é para os seus 3 filhos, né? O exemplo, que inspiração que você não é para eles. É uma mãe maravilhosa dessas, assim, Tati, você falou, né, exemplo de perseverança e de resiliência, né, de você não desistir diante dos desafios. Acho que fica uma lição aqui para todos que estão assistindo e para todos nós, né, que estamos aqui. Não, com certeza, e fica aquele, e é aquilo, é que eu estava falando, era o exemplo, eu olhei para ela, falei, você tem mais meninas? E foi bom, você veja que para quem está assistindo e para nós. E a que a Tati Fernandes falou, não é fácil. O fato da pessoa estar ser educada, ainda mais ser educada, e ter que estar bem, né? De ter que estar sempre... nos cobram a unha feita. E é engraçado, parece bobo falar isso, mas eu já tive que dar aula num local em que as pessoas... Eu entrei na sala de aula, isso foi em 2012, eu comecei a dar aula em 2011. Entrei numa sala de aula e um grupo de pessoas falou algumas coisas inapropriadas, totalmente preconceituosas, racistas, e até observaram a minha unha, que realmente eu fui chamada para dar aula em cima da hora. A minha unha não estava pronta, a minha unha não está sempre pronta. Está hoje por um acaso divino, na verdade. A minha não está, gente. A minha não está também. É um acaso divino. Não deixa desistir já. Não dá tempo. Então, quando a Rose vem e conta, você acha que é fácil? Porque é mãe de 3 filhos, e você sair, passar a noite numa estrada, que as estradas são perigosas, você está com sono, e a gente depois assistir aquela aula, né? Realmente o mestrado você tem que ficar lá ativo, não é um estudo passivo como o estudo a galera que estuda para o concurso público, que está aqui no fórum, e obviamente, né, gente, que eu não tenho nada contra o concurso público, pelo contrário, contra o estudo do concurso público, mas eu falo, como a gente tem que também parar e pensar, e agradecer no que você está podendo. Se você pode pagar um curso online, está na sua casa, assistir, você já está na frente de diversas outras pessoas que, para conseguir o objetivo delas, não é assim, não é... Que eu sei que também é difícil. Você tá em casa, de repente, tá sem grana, tá sem trabalho, aí você não quer ser um peso para sua mãe, para o seu pai, para o seu marido, né? Ou para a esposa, enfim, para companheiro, não quer ser um peso para ninguém. Então a pessoa também se sente, quando que eu vou realizar, né? Acredita, e Rose e Jéssica me trouxeram mais outro exemplo. Acredita de uma coisa que eu não acredito. Quando eu passar, eu vou fazer isso. Aí só quando eu passar, então aquilo vai se avolumando de uma forma que parece que fica um monstro atrás de você, não é? Então, e às vezes é bom a gente achar, mesmo parece uma loucura, mas essa questão dos filhos. Eu tenho certeza que todos os seus filhos devem olhar e falar assim, cara... Para eu acompanhar minha mãe, eu tenho que... É um puto exemplo, porque é um exemplo para as outras pessoas, e a gente se emociona também. Eu só não chorei para poder seguir, tá? Mas a gente se emociona, a gente se lembra. Isso não estava no script, mas a gente está muito de coração aberto, né? Então,
É a primeira vez que eu falo, eu sou muito abençoada mesmo pelos 3, mas o procrastinar, meninas, é o caminho mais fácil, né? Ou, às vezes, achar uma desculpa. Então, você romper essa barreira, que é o caminho mais difícil. A gente tem um ambiente muito masculino, um ambiente jurídico, e talvez fique um pouco velado até o machismo. Às vezes, mesmo pensa em fala. E eu tive aulas, inclusive aulas expositivas, que o próprio professor falava, eu prefiro trabalhar com o homem, porque ele já chega preparado, a mulher às vezes tem que passar um batom, e é isso e aquilo. Então, a gente se sentia um pouco incomodada ali na cadeira, né? Enfim, era o pensamento à época, eu espero que ele esteja pensando diferente atualmente, mas quantas meninas não ouvem isso? E agora eu vou fazer uma provocação para as 3. Quantas meninas também não querem sair desse status? Elas não querem. Elas querem continuar realmente a trajetória, como se fosse um legado ali de Maria. Elas preferem ficar nesse status do que talvez realmente se tornar uma líder ou realizar sonhos. Às vezes ela quer casar e ter filhos, né? Eu já até ouvi algumas falar assim, olha, para que estudar tanto para magistratura? Eu vou casar com um juiz, que às vezes é muito mais fácil. Então, assim, tem um pouco também essa resistência de algumas meninas, porque eu acho que é legítimo e a gente tem que respeitar, sim, né? Mas que não querem realmente mudar esse histórico. Mas para aquelas que querem, nós estamos aqui para dar a mão, né? Eu fico também com aconselhamento lá no LinkedIn, nas minhas redes sociais, eu não perco nenhuma. Deu uma piscadinha, eu estou ali junto com elas, né, Tati? Tati Fernandes, fala pra gente. Gente, eu tenho várias coisas para falar, porque vocês foram passando, mudando de assunto, eu não falei que eu cuido de planta. Eu não tenho filho, eu não, animal, então, a minha sobrinha está tentando me forçar, forçando uma barra, tia. Aí eu consegui escolher uma raça que parece um bichinho de pelúcia. Não vou lembrar agora o nome, que é muito complicado. Porque eu falei, esse deve ser fácil de cuidar. Mas, por enquanto, eu mato planta. Então, não dá nem para ter filho, nem para ter animais. Porque se as plantas aqui morrem, eu acho orquídea linda. Eu compro 30 orquídeas, no final 2 sobrevivem. Quer dizer, eu mato as orquídeas afogadas. Então, quer dizer, com a menor condição. Horrível estar falando isso. Aí, quando a Tati estava falando da dedicação, do estudo, né, eu fiquei lembrando assim, e na pandemia, além de você ter todo o fator financeiro, né, porque várias pessoas foram demitidas, empresas mesmo quebraram, como a Rose falou, ainda tem o fator psicológico, gente. Eu perdi meu pai nessa pandemia, e isso mexeu muito comigo. Eu perdi meu pai logo no início da pandemia, e isso me desestruturou. A moça que trabalhava na minha casa não quis mais vir, por medo, né? Então, fora toda a pressão que nós temos realmente de estudar, porque nada vem de graça, não vem de graça, essa pandemia também mexeu muito no psicológico, muito. Eu achei engraçado, vou falar meu depoimento para vocês, né? Eu perdi o meu pai, e meu pai foi para o hospital porque ele ficou anêmico. E, não quero me emocionar, mas vou acabar me emocionando. Então, eu fui no hospital. E o que eu mais, assim, não vou dizer que eu me torturo, não é isso, mas eu não pude me despedir. Então, isso para mim foi uma dor enorme. E eu demorei, nesse lado emocional, a voltar a estudar como eu sempre estudei, né? Porque quem passa pelo mestrado, a Rose falou, a Jéssica falou, Tati, eu não sei se você também já fez o mestrado e doutorado. Como eu falei, meu marido queria até se divorciar, porque a gente não tem tempo para nada, porque tem que trabalhar, porque todo mundo aqui trabalha, porque o dinheiro não vem de graça. Eu expliquei para vocês que minha mãe faleceu cedo, então eu trabalho desde muito cedo também. Então, eu escrevia minha tese e minha dissertação na madrugada. Eu estudava para dar aula nos cursinhos na madrugada, porque eu dou aula sempre dei aula para sobreviver, pagar minhas contas, e como eu falei, me apaixonei. A Jéssica estava no iniciozinho falando que ela advogou, né, antes de passar no concurso, que é advogada do BNDES, mas ela fez estágio em escritório. A Tati também estava contando. Gente, quando eu trabalhei em escritório, eu engordei 10 quilos. Porque eu sou virginiana, eu sou perfeccionista, eu dormia com um caderninho do lado, lembrando o que eu poderia fazer melhor nos processos dos meus clientes.
E quando eu descobri a docência, foi uma libertação, porque a docência é um compromisso, primeiro, você com você mesmo. Estude para poder passar o melhor, da melhor maneira, da forma mais fácil, mais acessível para os seus alunos. E depois, você ter títulos e vocês continuar estudando, continua sendo, como a Rose falou, né? É uma coisa que eu acho, não é uma crítica, mas é uma crítica, mas é uma crítica construtiva na academia, que é produção acadêmica, né? Nós temos um currículo Lattes que pontua muito quando vai à visita do MEC, então nós temos que ter produção acadêmica, por isso a gente acaba escrevendo muito e tem que estudar, continuar estudando bastante, né? E tudo isso eu falei por quê? Porque, como eu perdi o meu pai, eu demorei, assim, a voltar à cadeira hora bunda, né? E realmente dedicação e me concentrar. Foi muito difícil para mim. Então, acho que a Covid também trouxe isso. Apesar do isolamento, de você ter mais tempo em casa para estudar, eu tenho mais tempo em casa para estudar, sim, hoje sim, mas a minha cabeça voava. Eu ficava pensando, eu espalhei fotos do meu pai pela casa inteira. Nós fizemos uma viagem em família, como eu tenho uma sobrinha de 12 anos, ela tinha 10, para os Estados Unidos, para a Disney. Então, eu espalhei fotos, ficava olhando aquilo com uma saudade, e ficava pensando e não conseguia me concentrar. Fora isso, agora voltando, respirando fundo, tem os afazeres da casa, né? Então, eu acho também que a pandemia trouxe isso. A gente fica mais tempo em casa, tem mais oportunidade de estudar, mas tem a saudade de quem a gente perdeu e os afazeres domésticos. Por isso também é uma nota, Jéssica. Por isso também. Duas, então. A pandemia, ela deixou isso, tá deixando ainda, né? Meus sentimentos, querida, porque não é fácil. Não é fácil perder aquela, né, o pai ou a mãe, né? Tem gente que sempre tem aquela referência, não é fácil. E é um momento de luto que parece muito que já passou, mas não passou, né? Tem todas aquelas fases do luto que a gente passa. Não passa assim rápido. E como a pandemia, na verdade, ela não acabou, a gente fica à espera de vacina, à espera do que aconteceu. Está sendo um período de desafio, e para o feminino, eu falo, para a mulher, talvez um desafio triplo, um desafio duplo. Maior. Porque maior, a gente, em termos de aula, os cursos me pediram muitas aulas, eu não reclamo, porque eu olho a quantidade de pessoas que perderam seus empregos, né? Mas muita aula, muita produção. Você está em casa, mas você tem os afazeres da casa, sim, de organização da casa, e parece que é simples, mas não é tão simples, né? A imposição que nos colocam, né? Porque, independente de qualquer posição, mas você fica sempre numa tensão, né? O mundo, não é o Brasil, mas o mundo vive numa tensão de quando vai ser vacina, quando vai acontecer isso, ai meu Deus, agora aconteceu outra coisa, e isso vai contribuindo para a gente. Tem aquela tensão de que as pessoas, não, vamos fazer lives, agora vamos voltar a fazer exercício, fazer live. E eu falei assim, mas eu não vou malhar em casa, eu não vou fazer exercício. Depois a gente faz alguma coisa. Aí depois, não, a academia já voltou, e eu fico pensando, mas eu estou no Rio de Janeiro. Maior índice de contaminação por Covid, ainda mais aqui na Zona Sul, que você sai e você vê eu vejo os bares cheios, eu vejo a praia tá lotada, a máscara no pescoço. E a máscara no pescoço. E você precisa da solidariedade do outro, né? Precisa despertar a solidariedade no outro, um amor no outro. Então você fica... É muita tensão. Né? Comigo aconteceu menos pior. Em agosto eu tive um pano preto, eu caí. Eu tinha gravado aula durante o dia, foi meio-dia, 1h da tarde, na verdade, eu caí. Eu levantei da cadeira, rindo, brincando. Eu estava falando sobre desconsideração da personalidade jurídica, Rose. Me lembro do tema. Tinha dado aula, e aí eu estava conversando com meu melhor amigo, a gente batendo uma bola sobre desconsideração da personalidade jurídica, e passamos por todas as teorias, e eu ri, porque
porque eu estava brincando com alguma coisa, eu ri. Quando eu ri, eu fiz assim e eu não vi mais nada. Eu caí, eu quebrei os dentes da frente, tive que ir pro dentista, o dentista me maltratou. Mas você não veio dentista? Eu falei, não vim, querido, que é agosto, minha consulta estava para fevereiro e teve pandemia. Ele, mas você está aqui agora. Estou aqui agora porque eu quebrei, meu amor. Você entenda, alguns médicos eu continuei indo, outros eu falei, olha, acho melhor não. Mas eu tô rindo só para descontrair, porque o meu foi o menos pior, foi um cansaço, que o médico mandou maluca, vai parar uma semana. Senão você vai parar definitivamente, né? Eu não fiz um mestrado, e por consequência no doutorado, porque eu ia fazer em 2014, decidi em 2014 fazer, eu dou aula desde 2011, mas era ou fazer o mestrado ou de fato seguir um objetivo. Um objetivo que é alucinador, é um objetivo que eu não sei se eu queria para os meus filhos, eu sempre falo isso, um objetivo que é uma, sei lá, mas era o meu, era o que eu queria. Foco, né, Tati? Foco, né? Era o foco, que era o foco da magistratura. Dar aula, acho que é quando eu sou a melhor pessoa, é a melhor coisa que eu faço na vida, que eu gosto de dar aulas. Mas eu queria também ser magistrada, era um desejo já que eu acabei resgatando quando eu desisti de ser advogada em Nova York, lembra? Ir para a magistratura, então em 2014 eu entrei, então eu não ia conseguir levar os dois. Não. Porque eu não ia conseguir. Cada um sabe o seu limite. Muita. Né? Então, é muito foco em você sentar, e você estudar, e você entender o que você tem que fazer. E desde 2000... Não dá. 16 em provas, e você chega lá e volta. Então, não dá. Realmente não dá. E o que a pandemia fez comigo era o menos pior, que é de esperar um ano para poder assinar um termo de posse e trabalhar. Eu tenho até vergonha de falar, não tem nem nada, né? Pelo contrário. Mas veja que tudo que acontece parece que traz um desafio para o feminino, né? Para as mulheres, mais exacerbado, né? Parece que a sociedade exige da gente que tem que ser mãe, tem que ter 3 filhos. O que eu acho é que para chegar no mesmo patamar do homem, né, em situações, o peso, a carga, as dificuldades da mulher são muito maiores, né? Aí eu fico até uma pergunta, curiosidade para vocês aqui, se alguma de vocês 3 já passou por alguma situação de machismo concreto, né? Porque são todas mulheres bem-sucedidas, mas a trajetória para chegar aí, as pessoas às vezes não conhecem, né? Então, não foi tão simples assim. Se vocês têm um caso concreto, assim, de alguma situação... Aqui fica a minha curiosidade. Não, tão assim não. Eu não vivi, mas eu sei da dificuldade que foi para mim entrar no meio acadêmico, e como eu falei para vocês, eu entrei no antigo curso Fórum, e o fórum delas foi criado porque nós só éramos 3 professores. E hoje é o máximo, ver que nós somos várias, milhares, né? Tanto é que são vários programas com professoras diferentes, né? Era o fórum delas 3, né? Antes, delas 3. Gravando um espaço mesmo nos cursos preparatórios. Isso é um espetáculo. E nós somos boas, sim, entendeu? É bom eu bem dizer isso, né? Nós estamos aqui porque nós somos competentes naquilo que nós fazemos. Né? Também tem esse valor. Eu vejo que o machismo, ele fica muito atrás das cortinas. Ele, às vezes, não fica tão claro. Isso. Vamos falar um pouquinho de empresarial dentro de uma SA, e não talvez de um grupo familiar, que ali talvez fica muito mais restrito esse momento de promoção, ou de valorizar o seu trabalho, a sua atuação. O mérito e o merecimento, ele acontece com mais facilidade, independente se você é uma mulher ou se você é um homem. Então, quem vai exercer melhor aquela função fica muito mais competitivo, mas aí a gente consegue mostrar de uma forma mais clara o nosso valor. Então, quando fala de planejamento sucessório das próprias empresas familiares, eu debrucei estudos densos até para entender um pouco essas angústias e de respostas que eu buscava, mas ali é o momento de passar o bastão e é um legado. E aí você tem um muro muito grande, por melhor que você exerça a sua profissão, você não tem como passar daquela cadeira, e é o momento de você decidir
Tem uma frase, eu não descobri quem é o autor, eu já até pesquisei, mas tem uma frase que eu gosto muito. Se tá bom, fica. Se tá ruim no seu ambiente de trabalho, sai. E eu já tive esse ato de coragem, porque é um ato de coragem. Mãe de 3 filhos, assim, dá um salto e fala assim, eu não quero ficar aqui mais, eu quero ir para outro lugar, né? Então... A Rose está falando do mundo corporativo, eu que já participei desse mundo, e eu adorava participar, eu trabalhei numa SA, mas uma SA fechada. Mas o machismo realmente ele é velado, né? E não que eu sentisse na empresa onde eu trabalhava, mas quando eu tinha que ir a reuniões com grandes shoppings, incorporadoras, para decisão onde vai ser implantada a loja, a forma, enfim, de negociar, é engraçado que no início, às vezes, eles olham para você e, às vezes, quem estava do meu lado era um diretor, era um homem. E aí eles perguntavam pro meu diretor, né, alguma questão que era técnica. E ele falava assim, não, mas quem vai responder é ela, porque é uma questão jurídica. E às vezes eu sentia de um determinado diretor que eu falava, aí ele, não, eu vou explicar o que ela falou. E eu olhava assim, tipo, mas não, tá claro. Eu acho que tá claro, né? Mas ele se achava, enfim, o suprassumo de tudo. Mas eu morria de rir, eu sacaneava ele, falava, querido, não faça isso. Mas se dava bem, mas era uma coisa mais velada. Exatamente o que a Rose falou. Não acaba sendo, mas não era dentro da empresa, veja você. Porque a empresa mesmo, como eu falei, eu entrei de estagiária e fui até gerente jurídica. Então, eu fui tendo as promoções dentro da empresa. Mas, às vezes, acontece, sim. Hoje, não sei, acho que hoje o homem ainda está, não sei se ele, não digo que mudou, mas eu não sei se as pessoas estão tentando, ou pelo menos de alguma forma, com vergonha de exercer algumas opiniões, ou algumas posições, não sei, né, ou não. É um questionamento que passa. Eu não sei se o ser humano, às vezes, alguns grupos perderam totalmente o filtro do que é socialmente aceito, perderam completamente do que é uma ideia de cidadania, de civilidade, e aí estão... Educação básica, e aí esse grupo eu não sei, tá aqui. Ou se tem outro grupo, não sei, tem outro grupo que passou para pensar, cara, mas será que eu fazia isso? Será que era certo? Será que era legal? E eu falo com as meninas, que estamos ouvindo, deem as mãos para outras meninas. Não fique com raiva das meninas bonitas, não fique falando das outras meninas, deem a mão para as meninas, né? Não sejam perpetuadoras de um comportamento machista. Não é verdade? Acontece muito, né? O machismo partir da própria mulher. Eu já que você é mais forte do que acontece. Eu tenho uma aluna belíssima, uma querida, que ela é blogueira. Maravilhosa. Uma menina exemplar, está estudando sério para o concurso dela. E aí, 2 ou 3... Não, mas ela é blogueira, ela é isso, ela é aquilo. Cara... Deixa ela na profissão dela e no estudo dela. Se aproxima dela, de repente tem recebido que ela não quer, ela te dá isso. Não é? Passe a gostar da diversidade. Não olhe para aquela mulher como uma casca e já coloque uma tarja nela, uma tarja nela, né? Então a gente precisa também, Jéssica, eu acho que a gente precisa não perpetuar o machismo. Começar por nós mesmas. Né? Algumas coisas vêm da gente. O ambiente acadêmico, ele por si só, o discurso é mais democrático. Eu me sinto mais acolhida, né? Quando a gente fala de machismo, ou mesmo talvez dessa imposição masculina. Eu fico muito confortável. Agora, na prática empresarial, a gente tem muitas barreiras. Dependendo do seu ambiente e dependendo do nível de quem você está tentando dialogar, porque às vezes eles não querem nem ouvir, né? Então, quando você vem com um pouquinho mais de conhecimento, ou um estudo um pouquinho mais denso, e que não é aquela assertiva de um grande nome, por exemplo, em determinadas temáticas, você fala algo diferente, nossa, assim, o mundo caiu para eles, né? E aí vem a repreensiva. Então, meninas, quando vocês estiverem levantando qualquer bandeira
do seu discurso tenha muita propriedade para falar, tenha muita argumentação jurídica para falar. No concurso público que você está estudando, principalmente Tati está comentando aí da fase oral, porque as provocações elas virão. Ali é o momento que você se posiciona, né? Ali deixa digital, né, Tati? Eu estou vendo que você está me olhando, a Tati Fernandes, mas ali é o momento que você deixa a digital. Então, quando tiver que entrar em cena, já sabendo desse confronto, porque é uma bela discussão jurídica, ela sempre vai ter o seu espaço, mas às vezes o outro não quer ouvir. Então, estudar em relação ao que você está falando com muita propriedade, é o direito ambiental, constitucional, administrativo, empresarial. Você tem que saber muito daquele assunto, porque você vai ser questionado, né? E isso pode até te desmotivar a seguir a carreira. Vocês estão falando, eu estava lembrando quantas vezes eu já ouvi assim, aquela piadinha, mas é loura, né? Gente, isso destrói, isso constrange. Sim. Quantas vezes eu estou no meio de um raciocínio, assim, aí entra alguém, mas é loura, né? Assim, como o dogma do loura burra, sabe? A gente está falando de machismo, e isso já aconteceu tanto comigo, assim, no meio de um raciocínio vem alguém, intervém a minha fala, com uma brincadeira extremamente de mau gosto, que te quebra, e você perde o raciocínio, você se constrange, você fica parecendo um ratinho. Então, quando o Jéssica retificando, né? Se eu já sofri, e não só por ser mulher, mas por ser loura. Que entra naquele tom de brincadeira, mas que, né? Vou falar isso mesmo, quer te diminuir, quer te menosprezar. E quando você está no meio de uma fala, te interrompe do nada. Então, além de você perder a sequência do seu raciocínio, gente, isso eu vivi muito. Até na adolescência, aquela brincadeira de adolescente ou de criança mesmo, porque às vezes sem filtro fala e eu acho que é maldade. Mesmo mais seja criança, adolescente, é maldade. Né? E isso perpetuou pela minha vida acadêmica, pela minha vida profissional. Então, já sofri sim. Já sofri. Isso vai te... Agora, e os homens? Os homens, nós estamos casadas, né? Eu tenho muito a elogiar os homens. Todas as minhas conquistas eu ofereço para minha mãe, que era praticamente uma semi-analfabeta, ela mal sabia escrever o seu nome e nunca mediu esforços para que a gente estudasse muito e nas melhores escolas, sabe? Mesmo às vezes ali contando as moedinhas. Acho que é por isso que eu me tornei tão forte. E para não ficar muito triste a minha história do mestrado, chegou um momento que uma das minhas amigas da sala de aula, ela me deu a mão e na casa dela eu conseguia descansar um pouco e aí não precisava passar aquela situação que eu falei para vocês, né? Mas se tivesse que ficar dormindo lá um pouquinho até o final, eu também iria. Mas vale muito também os nossos aplausos para os homens que se permitem caminhar ao lado ou de dar um passo atrás para que a mulher brilhe. Então, hoje eu só consigo cumprir a minha agenda com todas as atividades que eu faço, porque ao meu lado eu tenho um super marido, inclusive no meu celular é assim que o registro dele está. Um super marido, porque se precisar lavar vasilha, ele lava, ele faz compras, ele acompanha as atividades escolares. Então, a máquina da minha casa, a gente divide todas as atribuições, inclusive final de semana, quem passa a roupa da casa inteira sou eu, porque é uma forma que eu tenho de mostrar para minha família também que eu estou doando ali para eles, cuidando deles, mas o meu marido, ele cuida de todas essas funções. Imaginem, meninas, isso há um tempo atrás, se o homem se fazer permitir em passar por isso, né? E eu devo muito a ele, onde eu cheguei, né, onde eu estou. Então, eu não queria deixar de encerrar o nosso belo encontro sem agradecer muito aos homens, assim como ele é capaz de caminhar ao lado e, quando precisar, ele dá um passo atrás para ver a sua outra parte brilhar. Porque nós, meninas, eu acho que a gente ia fazer isso sem pensar duas vezes, né? E nas lideranças, assim como Jéssica comentou, eu tenho muitas lideranças femininas que me inspiram demais. E essas lideranças, quando você conhece a história, conhece os bastidores, né, e sabe que realmente
não é fácil chegar lá, ou como elas têm que equilibrar ali todas as atividades profissionais e pessoais, isso acaba também motivando muito a gente. Então, eu acho que vale essa busca constante aí para que vocês a cada dia brilhem ainda mais. Então, é um resumo, dá valor a quem valoriza, né? Eu acho que é essa a mensagem final que a gente está deixando aqui. Meninas, já chamaram a atenção da gente. Temos que encerrar. Já! Tem que encerrar. Coisa antes que eu encerre aqui. Eu também. Eu vou só agradecer, faço minhas palavras da Rose. Eu acho que também sem as nossas mães e sem os nossos companheiros ao nosso lado, homens modernos, contemporâneos, que entendem que sim, nós não estamos atrás deles, estão ao nosso lado, né, caminhando, seja no estudo, dando força, seja estudando junto com a gente, não é verdade? Ainda que brincando, né, Tati? Não precisa ser professora aqui comigo. Pode ser só Tati comum. Mas isso, a gente não consegue nada sozinha. Eu estou muito feliz que eu saio daqui hoje, além dessa minha equipe maravilhosa. A minha mãe está no céu, mas com certeza sempre fazendo o grande trabalho dela. Mas sem a minha família, eu saí feliz, porque além deles, eu ainda encontrei 3 mulheres incríveis. Então, são mais exemplos que eu tenho para passar para todo mundo de que o futuro é esse futuro feminino, o nosso lugar de fala, de conquista, de liderança. A menina que está nos ouvindo falando, não, Tati, não quero nada disso, não quero a magistratura, não quero nada. Tudo bem, gente. Tá tudo bem. Eu acho que a nossa geração, assim, somos privilegiadas de fazer escolhas, né? Seja a escolha ficar em casa e cuidar da família. Às vezes me dá vontade, eu queria ficar só cuidando da minha filha, e ter a escolha de buscar o seu caminho, a sua profissão. Minha mãe, falando da mãe de vocês, eu falo da minha um pouquinho, bem rapidinho, para a gente levar outra bronca. Mas meu pai é militar aposentado, minha mãe, então, é esposa de militar, a vida dela foi acompanhá-lo nas mudanças, né? A família inteira, a gente se mudou bastante. E justamente por isso, ela sempre me incentivou. Eu tenho uma irmã que é médica, uma advogada, uma médica. Minha mãe, assim, sempre nos incentivou muito a termos a nossa independência, porque, né, ela teve uma vida muito diferente disso, ao lado do meu pai, foi a escolha que ela fez. Então, tive uma mãe realmente que queria que eu fosse independente, que eu buscasse meu espaço, e tenho um marido, né, que saiu com a minha filha. Eu falei, sai com a Giovana, porque senão vai entrar no meio da gravação e vai desandar tudo. Então, ele depois saiu com ela para passear, para poder fazer essa gravação. Então, também sou muito grata por ter um homem maravilhoso do meu lado. Sem eles, realmente, a gente não dá conta, né? Não equilibra tanto o pratinho. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não sei se vocês olharam o chat interno, mas liberaram a gente para falar mais. Estou brincando. Daqui a pouco eu Jéssica, abre a porta. Hora da janta. Tem hora da papinha, daqui a pouco, 6 horas. Ela está na hora também. Gente, eu queria falar para todo mundo que é a primeira vez que nós 4 nos reunimos, que não teve antes nenhuma grande reunião para cada uma vai falar. Foi lindo. Nós tínhamos um mini roteirinho, né, que foi nos dado previamente, que era nós falarmos nossa trajetória acadêmica e das dificuldades do machismo ou não que nós enfrentamos aqui. Então, meninas, Tati Batista, Jéssica, Rose, foi um prazer monstruoso estar com vocês aqui. Foi uma delícia. Para vocês que estão nos assistindo, espero que nós tenhamos agregado alguma coisa nessa trajetória também de estudo de vocês. Porque eu acho que 2 coisas foram importantes nesse desfecho, né? Que nada é fácil. Nada é fácil. E que também devemos dar valor a quem está do nosso lado e nos ajuda, né? Eu acho que essas são as 2 grandes lições que nós deixamos aqui, né? Foi super agradável, super descontraído falar com vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão eu vou encerrar o nosso super programa de hoje. Pode ser, querida. Então, meninas, foi muito legal essas trocas de experiências que nós vivenciamos. O episódio de hoje, então, para quem está aqui nos assistindo, fica por aqui. Foi um prazer estar com vocês.
Na próxima semana, as professoras Luciana Fernandes, Luciana Mota e Luísa Maciel vão conversar sobre um assunto super importante, que é a violência contra as mulheres, né, menina? Também outro papo super importante. Vai estar incrível, vocês não podem perder. Se inscreva no canal. Bom, gente, então ficamos por aqui. Um beijão. Meninas, mais uma vez, muito obrigada e até o nosso próximo Fórum Delas. Um beijo, pessoal!